Recuerdos, Josefina Plá. Recuerdos a la rosa. Estuve un día donde tú me besabas. Salúdame al rocío. Te mojó los cabellos con mi primera lágrima. Al polvo que se va rayo adelante del sol, dile mi nombre, por si lo recordara. Junto a un mismo septiembre, una mañana, en un viejo desván junto danzamos. Y dirás mi nostalgia a la manzana entre las manos del niñito enfermo. Allí yo supe el último sabor de la esperanza. Por ella clausuré mi huerto y aseguré el postigo de mi última ventana. Recuerdos a la rosa. Saudades para el alá. Que cruce por el cielo de tu tarde, yo con ella subí hasta tu campana. Recuerdos a la rosa que ha de nacer un día donde yo te besaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, muito bem. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Patrícia, tá? Aí esse daqui é o Edgar, esse que tá aqui atrás no vídeo, né? Tá? E cadê? Tem o Vitor ali, ó. Que ele é o Vitor, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês conhecerem. Nós somos de um projeto chamado Ecos Latinos, tá vendo? Né? E o que a gente faz? A gente quer fazer brincadeira com vocês em espanhol. Vamos falar um pouquinho de espanhol? Sim! Sim? Quem já fala espanhol? A ideia, como eu já contei antes, surgiu de conversas com um amigo, né, o Alexandre. A gente sempre conversava, a gente sempre falava da América Latina, de escritores. Ele também é formado em letras, eu também, então a gente sempre ficava trocando ideias sobre literatura, né? Até que apareceu um edital na Casa das Rosas, a gente pensou, a gente poderia apresentar alguma coisa, a gente apresentou. Só que não fomos escolhidos, eram bastantes projetos, então decidimos fazer em Santo Amaro, né? Ver a possibilidade de fazer em Santo Amaro, onde eu era conselheiro participativo. Aí fomos aceitos, a dona Andrea nos abriu de braços abertos lá, né? Que é secretária de Cultura lá. E já a gente começou a preparar. Aí apareceu o programa Vai, que é da prefeitura. A dona Andrea nos avisou, teve outro, o Paulo, eles também nos avisou. Então a gente decidiu participar e para isso a gente precisava montar um grupo, né? A gente precisava de pessoas que tenham o mesmo objetivo nosso, né? Eu acho que o principal objetivo de Ecos Latinos é ser ponte, né? Bom, eu trabalho com tradução e a gente fala muito da ideia de tradutor como ponte de culturas, né? Então a ideia também seria fazer isso, né? Com Ecos Latinos, ser pontes entre o Brasil e a América Latina, né? Porque tem muitos países que a literatura não chega até aqui, nem a brasileira chega até lá. Então a ideia era um pouco isso. E aí a gente precisava trabalhar com pessoas que tivessem essa mesma ideia, né, de cultura. Aí era uma questão bastante difícil porque você tem que escolher pessoas que sejam responsáveis, pessoas que sejam engajadas, que gostem, que tenham alguma afinidade ou alguma familiaridade com a cultura latino-americana, né? Aí só tinha duas pessoas que a gente achava que seriam perfeitas, né? O Edgar, que está gravando aí, né? Que já tinha feito um vídeo sobre tincos, e tem a Patrícia também, e são pessoas que são da comunidade. A gente está aqui no espaço de Missão Paz, foi aqui mesmo que a gente se conheceu, então a gente sempre participa de festas, de eventos que tem aqui, né? Não só nós, como nossas famílias, nossas mães, nossos pais, irmãos. Então seriam pessoas ideais. A gente convidou eles toparam e assim a gente decidiu montar o projeto. A gente pensou inicialmente em trabalhar em 4 países, né? Que seria Equador, Peru, Bolívia e Paraguai, né? Esses países porque são os países, aqui em São Paulo é o maior número que tem de imigrantes latino-americanos, né? São comunidades que têm um maior número de imigrantes, tá? Por isso que a gente pensou nesses 4 países. Mas esse ano a gente abriu para
Colômbia e para Chile, né, que também são comunidades grandes. Mas a gente pensou primeiro nesses 4 porque são os países que têm menos comunicação literária, né? O Brasil tem uma comunicação mais fluente com México, Colômbia, Argentina, né, que são polos editoriais muito grandes, então existe uma comunicação com o Brasil. Mas com os outros países que a gente escolheu não existe muito isso, é por isso que a gente escolheu. E foi isso, fazer saraus, tentar mostrar um pouco nossa cultura através da literatura. Eu acho que aqui em São Paulo existem muitos eventos sobre culinária, gastronomia, dança, né? Até teatro. Mas literatura a gente não conhecia. Eu acho que a literatura é uma extensão da realidade, né? A realidade desses países que a gente tentava mostrar aqui, né? Siempre será. O decorrer do projeto acho que foi muito bom. Acho que tomou muito mais tempo do que a gente pensava, né? A gente pensava que era uma brincadeira legal, uma coisa que seria interessante, mas a gente depois, ao longo do tempo, foi percebendo que era uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem uma página no Facebook, a gente tem um blog e tem pessoas que abraçaram nossa causa, como o Migramundo, como o Guia Latino, como o próprio Missão Paz, a coordenação de imigrantes e outros coletivos que nos apoiaram na divulgação, que participaram, e até o próprio Conselho Participativo Municipal. Então, acho que a responsabilidade foi se tornando maior, né? E isso foi interessante porque quer dizer que estava dando certo e também porque a gente teve uma oportunidade muito grande de aprendizado, né? Eu sou peruano, eu conheço um pouco da literatura peruana, brasileira, mas da equatoriana, por exemplo, eu não conhecia quase nada. Então foram descobertas que a gente foi fazendo, foi contatos que a gente foi tendo com escritores, né? Com diretores de cinema, a gente apresentou curta-metragens deles. Do Paraguai também a gente descobriu bastante coisa, até do próprio Peru eu acabei descobrindo muita coisa. E foi legal que tudo isso que a gente conseguiu juntar, a gente conseguiu passar através dos saraus, né? Além dos saraus, a gente teve participação numa escola pública, também levando uma pequena intervenção para as crianças, que é uma escola onde tem um número grande de imigrantes como alunos. Então, eu acho que a gente conseguiu o objetivo, que era mostrar a cultura, as nossas culturas para o Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a identidade das comunidades que aqui moram, né? Eu acho que foi isso. Também nós gostamos Das brincadeiras. das aulas, das músicas, de aprender. Então tá bom. Parabéns, hein? Tá? Eu sou Patrícia Rivarola e eu faço parte, aqui na Pastoral do Migrante, nós estamos no espaço da Pastoral do Migrante, né? Da comunidade paraguaia, porque eu tenho a parte da família da minha mãe é do Paraguai e acabei me integrando assim, a comunidade paraguaia aqui na Pastoral do Migrante, na Igreja da Paz, né? Na Missão Paz. E, de repente, esse trabalho já tem alguns anos. E aí eu conheci as pessoas das outras comunidades, do Chile, do Peru, da Bolívia, né? E a gente tem um trabalho assim religioso e social dentro da comunidade paraguaia, cultural também, porque eu faço parte do grupo folclórico Alma Guarani. E em 2015, eu acho que
todo descritivo esse processo de trabalho me levou a conhecer também o Vitor, que é da comunidade peruana, o Alexandre, que é brasileiro como eu, assim, mas também tem esse carinho pelas atividades aqui da Pastoral da Igreja da Paz, né? Porque ele também desenvolve atividades na comunidade dele, né? Onde ele mora. E eu já conhecia, assim, o Edgar eu conhecia por intermédio da mãe dele, a Dona Marta, que faz atividades aqui também na Pastoral, e Dom Guilhermo, né? Que eu sempre, assim, dava carona para eles e dou para a mãe dele. Hoje era uma coisa, a gente vinha para as atividades aqui, acabava, tenho que levar os dois para casa ali no Bom Retiro. E no decorrer do ano de 2005, nós teríamos que fazer saraus apresentando um pouquinho da literatura e cultura desses países, que aí começou assim, era literatura, evoluiu para a gastronomia, evoluiu para a parte musical, para a parte de folclore também. Foi uma coisa muito rica, deu um trabalho, porque assim, não vou dizer infelizmente, mas no meio do caminho, né, o Alexandre saiu do grupo, aí ficamos nós três, e era aquela correria, aquela sangria desatada para poder atender a demanda que o projeto, que antes começou como saraus literários em espaços fixos, ele evoluiu para alguns outros espaços culturais, como o Museu da Imigração, eventos da Feira Latina e outras chamadas, a Feira de Direitos Humanos também, que foi para onde foi solicitada a apresentação do projeto. O que eu levo desse trabalho? Foi cansativo? Foi uma correria danada, né? Porque nós tínhamos horários para apresentar, e fora que assim, quando fiz parte do projeto, que de repente era assim, vou falar só sobre Paraguai, né? Aqui passou para Padre Alejandro, tirando um sarrinho aqui por trás. Então, quando eu pensei que a gente ia fazer assim, tá bom, eu faço só o do Paraguai, não, a gente também tinha que fazer sobre Peru, sobre Bolívia e sobre Equador. Então, cada um de nós tinha que fazer uma pesquisa, um trabalho sobre esses países, né? E correr atrás de consulado para pedir ajuda, tanto assim na parte de material, na parte cultural dos países. Então, era visita no consulado do Peru, era visita no consulado do Paraguai, era visita no consulado da Bolívia, do Equador também, né? Que a gente acabou tendo esses contatos, etc. E a riqueza de conhecer a parte literária de cada um desses países. Essa é a parte, assim, toda essa estrutura do trabalho e levar isso para um público, né? Que algumas vezes a gente ficava preocupada assim, como será que esse grupo, esse público vai receber a nossa cultura? E claro que cada um de nós, quando falávamos assim do nosso país, a gente tinha um carinho muito especial, tinha um detalhe a mais, tinha uma preocupação muito grande. Quando era a Bolívia, aí eu posso dizer, o Edgar ficava desesperado, porque claro, o Edgar representa a Bolívia. Do Peru, igualmente o Vitor ficou preocupado. Do Paraguai, a mesma coisa, porque era assim, nós queríamos demonstrar que nós sabíamos do que a gente estava falando, né? E para nós, assim, esse processo todo foi uma forma também de um enriquecimento cultural para nós e também no relacionamento que nós desenvolvemos nesse percurso, nesse trabalho, porque isso também foi importante. Existiam os momentos de estresse, que um queria enforcar o outro, claro, né? Mas a riqueza de estarmos ali juntos, trocando informações durante a semana, aí quando era possível, assim, nós nos encontrávamos, nós nos reuníamos para falar o que a gente ia desenvolver no projeto seguinte. Teve uma parte muito interessante, muito rica também do projeto, que foram as atividades na escola. Nós desenvolvemos algumas atividades na escola na Prudente de Moraes, ali no bairro no Bom Retiro, que é uma escola que tem como característica crianças migrantes também, filhos de bolivianos, de paraguaios, alguns peruanos, tinha até uma chinesa também dentro, assim, no grupo. E ir falar para essas crianças, né, além das brasileiras, claro, e ir falar para essas crianças um pouquinho da cultura dos países, conversar com elas em espanhol, foi um processo muito interessante. Ver que, de repente, elas assimilam essa questão do outro, da cultura do outro, de maneira diferente. Através de jogos, brincadeiras, a gente conseguia transmitir um pouquinho o que era que aquele que sentava ao nosso lado na sala de aula, né, como que era a cultura dele. Então,
fazer esse trabalho do projeto Ecos Latinos em 2015, que no começo a ideia começou assim, né? Não, eu participo assim meio de lado, porque os mentores do projeto eram o Vitor e o Alexandre, e aí de repente ficou assim, Vitor, Patrícia e Edgar. Foi um processo maravilhoso. Aprender mais da própria cultura do Paraguai, da parte literária do Paraguai e conhecer um pouco mais do Peru, da Bolívia e do Equador, porque nós não tínhamos representante do Equador, então a gente teve que sair à caça de tudo que era sobre Equador. E esse relacionamento que a gente foi criando por fora com as outras pessoas a respeito dessas culturas e levar também para o público, porque isso assim foi um processo também, quando tinha a parte gastronômica. O que pode ser de cada país? Isso enriqueceu. Perceber que num final de semana, num tempo assim, porque o evento ele tinha cerca de 3 horas e meia, nós podíamos desenvolver assim uma parte literária, uma parte cultural, uma parte gastronômica, uma parte de música, dança e ver como as pessoas das comunidades também abraçaram esse projeto, abraçaram voluntariamente esse processo todo. E eu acho que a gente tem assim, primeiro que agradecer o governo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, que proporciona esse tipo de atividade, porque isso assim, é uma verba destinada para os projetos culturais, mas não é só a questão da verba, é como desenvolver alguma coisa com essa verba, como desenvolver um projeto cultural com essa verba. Então, esse agradecimento é muito especial nesse sentido, de abrir esse espaço para que as comunidades migrantes, os grupos migrantes possam demonstrar a sua cultura dentro da cidade de São Paulo. E a outra etapa é como nós podemos trabalhar em conjunto, nós que somos filhos de imigrantes, somos descendentes de imigrantes, temos uma raiz migrante também, como que nós podemos aprender mais da nossa própria cultura e difundir isso para outras pessoas. Esse foi o grande prazer, além de, claro, ter assim fortalecido esse elo que nós já tínhamos enquanto voluntários na Missão Paz, junto com o Edgar, com o Vitor, né? E também com o Alexandre, que não ficou com a gente até o final do projeto, mas paralelamente nos apoiou, nos incentivou e sempre está por aqui quando a gente está desenvolvendo alguma atividade. E eu acho que eu levo um pouco disso na minha vida, querer aprender. Eu acho que a gente tem muito para aprender e eu acho que quando a gente aprende, não faz sentido se você não compartilha isso, né? Não tem sentido você aprender para você. Eu acho que você tem que compartilhar isso. Então, talvez isso me faça me ver como uma ponte e com esse objetivo de querer abraçar esse projeto, né? De poder mostrar um pouco da nossa cultura e fazer, eu sei que é mínimo, mas eu acho que com essas coisas mínimas esses detalhes pequenos acabam tornando a nossa sociedade melhor. Então, se isso é uma forma de eu poder contribuir, eu quero continuar. Espero para 2016 que o projeto Ecos Latinos consiga mais espaço, que ele consiga caminhar, que ele consiga levar mais essa informação literária, cultural e criar esse processo de integração entre as culturas, pelo menos aqui na cidade de São Paulo.